te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei aos nossos apelos e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, sentou-se, os discípulos aproximou-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo dizerem todo tipo de mal contra vós. Por causa de mim, alegrai-vos e exaltai-o, porque será grande a vossa recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja ela nos apresenta esse evangelho que tem um conteúdo de riqueza e infinito, né? Então, o Evangelho de São Mateus relata isso, as bem-aventuranças. Quer dizer, aqui no início do Evangelho fala que Jesus sobe ao monte. Amados, quando nós falamos de monte, né, Jesus teve muitos montes, né? Os montes da Oliveira, e muitos, né, aqui relata, até denomina, né, os montes que Jesus subiu. O monte da tentação, o monte que instituiu lá, escolheu os seus discípulos, montes da bem-aventurança que nós estamos vivendo hoje, monte da transfiguração no tambor, a agonia do Monte das Oliveiras, a crucificação, monte, né, o Monte Calvário, e o Monte da Ascensão, Monte de Betânia. Quer dizer, então são muitos os momentos que Jesus vai ao monte, né? Esse ir ao monte
quer nos lembrar ou nos levar a entender que é um lugar privilegiado, porque é um lugar de encontro com Deus. Então a gente vê que Moisés subiu no monte, né? Então representa isso. Então esse subir no monte é para ter uma intimidade com Deus, para ter decisão, né? Para capacitar-se, né? Então quando nós podemos também viver essa dimensão de subir ao monte, né? Subir ao monte e ao encontro de Deus nas nossas necessidades, através da oração, através do sacramento, através da Santa Missa, através dos encontros especiais que a igreja oferece. Então esse subir no monte esse privilégio, essa graça santificadora para que a gente entenda qual é o desígnio de Deus para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa vivência de fé. Quer dizer, ao subir no monte, nós temos assim um exemplo, né? Quando Moisés sobe ao monte, ele vai lá, pega a tábua da lei e desce para viver essa dimensão. Jesus transfigura. Pedro queria ficar por lá mesmo, mas Pedro não sabia o que estava fazendo, estava falando, Jesus falou, e eles descem do monte. Então assim somos nós. Quando nós subimos no monte, quando nós buscamos Deus, né? Através de muitas fórmulas de viver a fé, nós subimos nesse monte, mas não é lá que nós vamos ficar. Nós temos que descer desse monte. E ao descer desse monte, então nós vamos para esse mundo, que é chamado de planície. E dentro dessa planície, nós temos os nossos desafios. Então, lá eu busco Deus para encontrar aquilo que Ele tem para me oferecer, para que eu seja fortalecido e capacitado, para que nas minhas necessidades humanas, nas minhas limitações, nas minhas pobrezas e nas dificuldades que a vida apresenta, eu tenho essa capacidade porque fui buscar nesse monte para viver, nesse mundo, nessa planície, nesse lugar que nós nos encontramos agora. Então Jesus, o que Ele faz com as bem-aventuranças? Bem-aventurados fala aqui em 9 fórmulas de bem-aventuranças, quer dizer, são degraus que nós subimos, degraus que nós vamos caminhando para ir nos aperfeiçoando, para viver uma fé aonde ela termina com a glória. Então aqui começa bem-aventurados os pobres, não de espírito, mas em espírito, porque deles é o reino do céu. E assim nós vamos caminhando, que não dá tempo de nós explicar todas elas, mas são caminhos redentores. São etapas de vida que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo, que nós vamos escutando Deus, porque quando nós sobe no monte, quando a gente tem alguma aprendizagem sobre os ensinamentos de Jesus que se encontram nas Sagradas Escrituras, eu vou desenvolvendo espiritualmente uma capacidade de viver uma fé aonde eu vou subindo degraus até chegar num ponto de santidade. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós vivemos um processo, um caminho, percorremos um caminho de obediência a Ele, né? Superando os desafios, e nos encontrando para vencer as nossas fragilidades humanas, encontrando com a força que Deus tem para nos oferecer, que é o seu Espírito, que é o sacramento, que é a sua palavra, que é uma vida de oração, para que eu venha santificando a minha alma, recebendo dele tudo aquilo que ele tem para me oferecer, para que eu possa crescer no amor, na graça, na fé. E aí então, Ele é o meu exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso protótipo. Nós precisamos ser imitadores. São Paulo dizia com toda a sabedoria, sedes meus imitadores, como sou eu imitador de Jesus Cristo. Então, o homem e a mulher que busca imitar Jesus vai vencendo todas as limitações e dificuldades da vida. E esse é um processo que vai levando nós a uma vida de santidade. E quando nós reconhecemos mesmo a grandeza de Deus, pela vivência, pelos desafios, pelas lutas, eu vou encontrando a graça dele na minha vida e eu vou podendo então contribuir
com a minha vida e com a vida daqueles que perto de mim se encontram. Então esse é o sentido da liturgia de hoje. Deus quer que nós vivemos as bem-aventuranças, quer dizer, bem-aventurado quer dizer feliz. Nós somos felizes não com poder, não com dinheiro, nós somos felizes com a presença viva de Deus na nossa vida. Para isso, então, precisamos caminhar nesses degraus que nos leva à santidade, que nos leva à plenitude, que nos leva à felicidade completa. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam de uma forma especial, sobre aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.